existem culpas que a gente carrega, né, na nossa existência atual aqui, de coisas negativas que nós fizemos. Pode acontecer da gente carregar culpas de algo que a gente não está fazendo e se comprometeu a fazer? Porque eu imagino assim, nesse cenário do planejamento reencarnatório, se eu tiver desviando para fora daquilo que eu percorri e me permita usar a tua história como análise, né? Que você disse que o espírito falou ali para você mais ou menos o caminho que você tinha que seguir. E no começo não, mas depois você seguiu. Será que se você tivesse vertido por outro caminho, hoje talvez sua consciência te perturbaria de algum modo? Não, eu acredito que hoje não, mas na próxima encarnação sim. Porque, veja bem, olhando para a minha história, né? Eu nasço num lugar, eu sou um português, vou viver em Angola, depois eu venho para o Brasil, o caminho da escravidão, né? Da compra, venda e utilização de escravos. Então, eu posso dizer, caramba, eu devo ter percorrido de alguma forma, ou como comerciante, ou sei lá, de alguma forma eu fiz esse caminho. Eu venho para o Brasil e aqui eu descubro, eu digo que foi a grande misericórdia de Deus foi ter me colocado aqui para que eu pudesse realmente entrar na doutrina espírita. Mas parece que quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, eu disse, pô, caramba, eu já conhecia tudo isso, sabe? As respostas para as perguntas parece que já estavam em mim. Isso que, quando eu estudava, naquela época tínhamos aula de moral e religião, só que a religião era católica. E uma vez eu perguntei para o padre o que acontecia com a alma, né? Quando morre, vai para o céu, para o purgatório, para o inferno. Tá. E fica lá fazendo o quê? Isso é mistério de Deus. E eu não gostei daquela resposta, porque não saciou a minha curiosidade, né? A doutrina espírita, ela me explica. Quando você lê, alguém que não é espírita e lê o livro Nosso Lar, diz assim, isso aqui é alegoria. Ficção. Isso é ficção, sabe? Mas alguém que é espírita sabe perfeitamente que a cópia no mundo espiritual, o mundo espiritual é uma cópia deste mundo aqui. Os primeiros portugueses que desencarnam aqui no Brasil vão fundar uma colônia que eles precisavam aqui, uma cidade de espíritos que começam a desencarnar aqui. Então começam a fundar essa cidade, a criar essa cidade, um modelo de cidade que venha de encontro às necessidades dele. O Emmanuel é um dos primeiros, o padre Anchieta, Manuel da Nóbrega, o padre Anchieta, etc., que, embora o padre Anchieta fosse espanhol, mas foi as primeiras colônias que saíram daqui. Então, no plano espiritual. No plano espiritual. Então, eu entro dentro da doutrina, parece que eu entro dentro de um caminho que eu já conhecia e que parece que já estava tudo predeterminado. Eu acho que dificilmente eu não entraria na doutrina espírita se alguma vez eu tivesse tido contato com ela. Mesmo que não fosse naquele momento, se eu tivesse um outro contato, por quê? Porque ao ter conhecimento eu via que ia de encontro. Mas se em algum momento eu não tivesse entrado, que não fosse colocado um livro na minha mão, que eu não tivesse estudado, que eu não tivesse compreendido, ora, com toda certeza, essa reencarnação seria uma reencarnação em que eu teria falido. Porque eu vim aqui com um propósito, e o meu propósito na divulgação da doutrina não é uma missão, é um resgate mesmo. Porque aqui entre nós não temos missionários. Missionário foi Chico Xavier, pode ser Divaldo Franco, né? Madre Teresa, irmã Dulce, mas nós não. Nós estamos provavelmente aqui desempenhando o nosso papel, divulgando a doutrina espírita, mas como resgate em relação
talvez até ateísmo que tenhamos divulgado em outras épocas, e trazendo, normalmente indo de encontro àquilo que as pessoas precisam. Uma vez eu estava fazendo uma palestra num centro, e tinha uma senhora que estava lá, e ela disse que, depois eu conversando com ela, ela me contou então que, quando ela me viu fazer a palestra, ela começou a se esconder atrás da outra pessoa, porque achou que eu estava lendo o pensamento dela. Porque ela tinha vindo de uma outra cidade e estava passando por uma fase muito difícil, e eu estava fazendo a palestra e eu estava indo de encontro a todos os problemas dela. Eu não conheço a moça, nem sabia quais eram os problemas que eu estava vivendo, muito menos eu sou vidente. Então, claro que naquele momento a própria espiritualidade conduz a minha palestra para ir de encontro a problemas determinados e que foram focar exatamente nos problemas dela. Daí eu digo que tenho sim um trabalho a desenvolver, mas é um trabalho que tem que desenvolver entendendo que é uma necessidade que eu tenho, por incrível que possa parecer. Nos momentos mais difíceis da minha vida, o único lugar onde eu me sentia bem era num palco fazendo palestra. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.